Da presença do Jorginho, da presença do Romeu Zema, do Eduardo Leite, do Tarcísio e da presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso estado. Vocês estão vendo a importância do consórcio, a integração que nós temos, né, entre nós, governadores, com as nossas equipes. Nós somos governadores de partidos diferentes, de posições políticas diferentes. Mas é uma demonstração clara de que a democracia exige essa convivência harmônica e produtiva, né? E que a convivência seja produtiva em termos da aplicação de políticas públicas. Então, para nós é muito bom a gente poder estar aqui recebendo todos os governadores, suas equipes e todos vocês. Então, estamos à disposição, inteiramente à disposição de vocês. Mariana, acho que é a primeira, né? Vai começar, ela vai fazer uma pergunta e contempla outros jornalistas, tá bom? Estou um pouco escondida aqui, mas tudo bom? Boa tarde. Eu queria perguntar sobre a PEC da segurança pública. Eu queria, o governador Zema no discurso falou que pode ser aplicado o mesmo remédio a problemas diferentes, né? Cada estado tem a sua particularidade. Então eu queria entender um pouco melhor como que, e aí dirigindo ao ministro, mas também os governadores puderem comentar, como que a PEC vai poder especificar, né? Como que vai poder fazer essa diferenciação. E também gostaria de saber, vários dos senhores são de partidos de oposição ao presidente. Os senhores vão participar dessas reuniões com o presidente para tratar dessa PEC? Vamos começar com o Zema, então? Pode falar, você abordou, depois a gente ouve o ministro e os demais governadores sobre o tema. Perfeito. Podemos só trocar sempre, quem for falar fica perto. Tá, pode, fica aqui. Uhum. Bom, primeiro, eu gostaria de frisar que o Estado de Minas, somos favoráveis a qualquer avanço na saúde, na segurança pública, na educação. E o que nós queremos, como eu disse, é o diálogo. Eu, como gestor, sempre fui dessa opinião que situações distintas devem ter tratamentos distintos. Não conheço a PEC em profundidade, será analisada, será debatida, e eu estou convicto, como o ministro disse, num país democrático, republicano, o contraditório é sempre bom, que você muitas vezes acaba encontrando um terceiro caminho, não o das duas partes, mas às vezes até algo melhor. Então estou confiante que esse diálogo irá prevalecer, que o Congresso irá analisar profundamente com especialistas, mas o que eu friso aqui é o seguinte, nós precisamos elevar o custo do crime no Brasil. Isso é que é necessário. Nós não podemos reduzir esse custo ou manter ele como está. O criminoso precisa pagar mais pelo delito, pelo crime. Caso contrário, nós vamos estar convivendo com taxas de homicídio, de crimes elevadas. Obrigado, governador Zema. Ministro, pode ir. Bem, a PEC que nós estamos cogitando no governo federal não vai, insisto, não vai fazer qualquer ingerência na autonomia dos estados e dos municípios no que diz respeito à segurança pública. Não vai mexer com a polícia civil, não vai mexer com a polícia militar e muito menos com as guardas municipais. Nós queremos uma coordenação de esforços. Nós não podemos mais conviver, por exemplo, com 27 boletins de ocorrência diferentes, 27 mandados de prisão diferentes, 27 certidões de antecedentes criminais diferentes. Nós precisamos unificar a linguagem, a terminologia. Nós precisamos ter um banco único de dados para enfrentar o crime organizado. Nós precisamos dialogar mais. Nós precisamos fazer mais operações coordenadas. Nós estamos vivendo o federalismo cooperativo. Cooperar significa operar juntos, cooperar. Então essa PEC tem fundamentalmente esta orientação, essa perspectiva, é juntar os esforços de estados, municípios e governo federal. Obrigado, ministro. O governador Cláudio Castro, depois o governador Jorginho, os dois querem falar sobre o tema. É importante essa questão
de oposição e governo. Esse é um papel do parlamento, esse é um papel do Congresso Nacional. Acho que todos nós aqui, e o COSUD tem demonstrado isso, o papel de quem governa, de quem é sobretudo o Poder Executivo, é de trabalhar junto e de achar junto essas soluções. É óbvio que a gente pode ter discordâncias, mas isso não é na perspectiva de ser oposição, ou ser situação, ou ser governo, ou não ser. Eu acho que a nossa perspectiva de convergência ou divergência é para achar um projeto melhor. Então, eu acho muito importante a gente tirar esse componente político, sobretudo desse debate, que é um debate fundamental para que Brasil nós queremos nos próximos anos. Então é fundamental que todos possamos dar ao ministro Lewandowski o apoio total, ainda mais quando se ouve do ministro que todos nós seremos ouvidos, que será uma proposta construída. É óbvio, tem um limite ouvido também, senão você ouve e não põe em prática nunca. Mas essa abertura do diálogo é fundamental e eu repito, esse é um problema no Brasil hoje, que se já não é o principal, se tornará em breve. Porque estados hoje que têm uma densidade criminal menor é simplesmente porque tem uma densidade populacional menor. Que já vão começar a sentir aquilo que os estados com uma densidade maior já percebem hoje, até pelo mercado consumidor e pela possibilidade. Criminalidade hoje é muito mais focada no business do que em qualquer outra coisa. Então, estados com uma pujança maior econômica sentem mais que outros. Mas isso chegará a todos se não tivermos uma atitude enérgica até lá. Por isso, ministro, eu que sou de um partido que não está junto governando, mas queria dar todo o meu apoio para que a gente pudesse resolver, ou pelo menos encaminhar soluções práticas para esse problema. Jorge. Segurança, violência, crime é uma chaga de todo o Brasil. Santa Catarina é um estado privilegiado, nós somos um dos estados mais seguros do Brasil pela qualificação da nossa polícia, mas o Brasil sofre, os estados sofrem e se agiganta a cada dia a criminalidade. Então é um assunto de todos nós, não é reserva de mercado para nenhum estado. As fronteiras precisam ser mais guarnecidas, isso depende do apoio do governo federal. O narcotráfico, arma, enfim, as fronteiras é um local vivo onde o crime acontece. Não adianta só pensarmos em encarcerar pessoas, porque um preso custa muito mais caro do que uma universidade que a gente paga em Santa Catarina lá, que não passa de R$3.500, R$800, um preso custa muito mais do que isso. Então, a PEC, todas as polícias têm autonomia, tanto as guardas municipais, as polícias estaduais. Então, discutir princípios, discutir forma de se fazer mais rapidamente. O boletim de ocorrência, um estado a polícia faz, a polícia militar, a polícia civil tem intriga com a polícia militar. Esse negócio sempre foi assim. Então, a padronização, ganhar velocidade para combater uma chaga que afeta todos nós, é um ganho extraordinário. Então, não tenho dúvida que Santa Catarina, graças a Deus, é um bom exemplo. A gente combate a criminalidade com dureza lá, mas é um assunto que tem que ser pautado, discutido, e o COSUD é um palco onde a gente discute a grande dificuldade de cada estado, de colaborar um com o outro, sofrer junto, ajudar, mesmo que o teu estado não seja afetado por aquilo, mas você é parceiro dos outros estados para resolver. Obrigado, Jorginho. Eduardo. Bom, muito rapidamente aqui, assinar embaixo do que os meus colegas governadores disseram. No Rio Grande do Sul, nesses últimos anos, a gente conseguiu reduzir em mais de 40% homicídios, em mais de 60% roubos a pedestres, em mais de 80% de redução de roubos de veículos. E na raiz desta redução tão forte, tão expressiva da criminalidade no Estado, está a integração entre as nossas forças policiais, com um trabalho técnico, com uma governança bem definida, com estratégia
baseada em evidências, com gestão a partir das estatísticas da segurança pública georreferenciadas, identificando as localidades onde mais o crime se apresenta e compartilhando a partir de uma governança clara, com rotina de reuniões desde o nível local até a reunião estadual, com a presença do governador, com todos os chefes, mais de 150 chefes de polícia, comandantes da nossa brigada militar, como chamamos a nossa polícia militar no Rio Grande do Sul. Esse processo de integração com rotina é basilar para que a gente tenha alcançado essa redução tão forte da criminalidade. Ou seja, a integração que para dentro nos ajudou a reduzir a criminalidade é também, na nossa visão, que deve acontecer nacionalmente para que a gente possa ter conjuntamente como país, né, o enfrentamento da criminalidade, especialmente do crime organizado, que transcende as divisas dos nossos estados, como muito bem foi abordado pelo ministro Lewandowski. Então ainda não há a PEC apresentada, nós não temos como nos expressar aqui sobre aquilo que ainda não veio, né, mas que virá, pelo que disse o ministro, com muito diálogo, que é fundamental. Mas a base dessa discussão começa bem, a visão sobre um processo de integração e de coordenação que melhore processos, fluxos, né, sistemas entre as nossas polícias, respeitando a autonomia, né, porque somos operadores lá na ponta desta segurança a partir das nossas forças policiais e entendemos que não deve se abrir mão disso, dessa autonomia do Estado na gestão local, mas sim com a melhor e mais perfeita sincronia também num sistema integrado de segurança pública nacional, que aí sim nos permita fazer um enfrentamento qualificado a um crime que se organiza e que está aí apresentando muita preocupação em relação ao futuro. Obrigado, Eduardo. Tarcísio. Bom, estamos falando do principal tema do Brasil hoje. Eu tenho dito que é o principal risco brasileiro hoje, é o risco do crime organizado, o risco da violência, o risco da segurança pública. Em São Paulo temos feito um esforço, assim como os outros governadores têm feito também. Conseguimos chegar no menor número de homicídios da nossa história, 5,6 a cada 100 mil habitantes. Conseguimos ter o menor número de roubos e furtos da nossa série histórica, uma redução sensível no roubo de carga. Então, com muito esforço, com muita coordenação, eu acho que o ministro Lewandowski colocou as palavras-chave: coordenação, cooperação. O exemplo nós tivemos nesta semana, na grande operação que foi feita, né, que tinha por objetivo secar os caminhos, a logística do tráfico de drogas na região central de São Paulo, com a prisão de um grande traficante, uma grande liderança do primeiro comando da capital. E a nossa ideia é desarticular o crime organizado, fazer asfixia financeira, e só vai se fazer isso se o crime realmente se tornou transnacional. A gente só vai ter sucesso enquanto país, só vamos ter êxito se a gente conseguir conjugar os esforços, coordenar, cooperar, trocar informações. E é nesse sentido que a PEC está vindo, e quando ela vem nesse sentido, ela tem que ser, obviamente, apoiada. As premissas estão postas, foram muito bem colocadas pelo ministro Lewandowski. Uma questão fundamental já foi posta também pelo ministro, que é o respeito à autonomia dos estados. Os estados que são os operadores, em última análise, são os operadores da segurança pública nos seus territórios, e esse respeito à autonomia realmente é fundamental. E se a gente conseguir, respeitando a autonomia, ter mais integração de sistema, integração de banco de dados, unidade em termos de documento, unidade em termos de procedimentos, vai ficar muito mais fácil e a gente ganha muito mais poder para enfrentar essa chaga que é o crime organizado e proporcionar mais segurança para os cidadãos. E nessa perspectiva, é lógico que todos nós vamos participar e contribuir para que a gente tenha o melhor produto possível, um produto que realmente agregue ao nosso país. Bem, ministro, está claro que tem toda manifestação aqui, uma manifestação de boa vontade, de apoio, de colaboração, dentro desse princípio de coordenação, dentro do princípio de compartilhamento das ações, das definições e padronização de documentos, de procedimentos. Então, também reafirmo aqui a posição do Espírito Santo de que nós caminharemos nessa direção, e conhecendo então, a partir de amanhã, a PEC com mais detalhe, a gente pode ir discutindo ponto a ponto, mas em termos de conceito e de tese, né, todos nós aqui estamos alinhados de que o papel do governo federal pode se ampliar e pode agir e pode atuar no sentido de ter uma participação mais presente com relação ao combate à criminalidade. Muito obrigado. Ok, o próximo? A próxima pergunta é do Alex Pandini. Pois não, Alex. Boa noite, governador, todos os presentes.
gostaria de falar um pouco sobre a questão fiscal, né? Tem um debate sobre a dívida pública. O governador Tarcísio hoje, inclusive, falou um pouco sobre isso, né? Que apesar dos estados pagarem, o estoque só cresce. Ele se referia ao fato de que a dívida não reduz, né? O governador Zema já disse em várias situações que, em resumo, né, é necessário priorizar a saúde financeira do Estado e não a necessidade contratual de pagar essa dívida junto à União. Já se discutiu isso anteriormente no Consul, queria saber a opinião dos senhores, né? É necessário haver um refinanciamento, uma mudança de critérios, ajuda a determinados estados? Como é que pode se equilibrar essa questão, né, do desequilíbrio fiscal? Eu sei que não é o caso do nosso estado, mas muitos passam por isso, né? O Consul pensa algo nesse aspecto? Bem, de fato, assim, o Espírito Santo, Santa Catarina, e acho que o Paraná também, não tem tantos problemas com dívida, nós aqui não temos, Santa Catarina também não, mas o Rio Grande do Sul tem, Minas Gerais tem, São Paulo tem dívida grande, tá certo? E Rio de Janeiro tem dívida grande. Então, assim, eu já posso falar para o Jorginho, nós estamos solidários a uma solução que colabore com esses estados, tá certo? Estamos solidários com essa posição, mesmo não vivendo esse problema, nós estamos solidários com essa posição. Eu acho que os estados que estão vivendo essa situação podem falar. Perfeito. Quer começar? Vou começar. Beleza. Estou mais especializado em dívida. Estamos juntos nessa. Bom, nós precisamos equacionar esse problema. É mérito do ex-governador do Rio, Pezão, há 6, 8 anos atrás, ter mostrado que o Rio de Janeiro ficaria numa situação caótica, e chegou a ficar, caso a questão da dívida não tivesse um tratamento especial. E naquela ocasião foi criado o regime de recuperação fiscal. Mas o que se viu com o tempo, tanto no caso do Rio, como do Rio Grande do Sul, e depois Minas Gerais, que foi o último estado a aderir, é que o regime de recuperação fiscal é um paliativo por 3, 4 anos. Você mantém a dívida, tem uma redução das parcelas nesse período, mas ela cresce de forma bastante acentuada nos primeiros anos, e depois de 4, 5 anos você volta a enfrentar exatamente o mesmo problema. É a mesma coisa que qualquer assalariado está pagando 60% do salário a título de uma prestação, se renegocia, inicialmente fica 5%, passa para 10%, para 20%, para 30% e volta para 60% ou até mais ao longo do tempo. Então, ficou muito claro, o regime de recuperação fiscal não é a solução. A solução definitiva é nós mudarmos o indexador, por um motivo muito simples. Esse indexador hoje é IPCA mais 4%. Se a economia brasileira crescesse todos os anos 4% ou mais, estaria ok, ótimo. Só que a economia brasileira cresce 1,5% e às vezes 2%. Durante alguns anos, os estados pagaram, que são dívidas lá da década de 90. Mas à medida que a economia brasileira continuou crescendo de maneira bem abaixo da média mundial e a correção continuou 4%, essa contraprestação que os estados pagam passou a representar cada vez mais, asfixiando os estados. Então, uma proposta seria IPCA mais PIB. Se o PIB cresceu 2%, cresceu 1%, ou caiu 8%, como aconteceu, a crise começou com a recessão de 2015 e 2016. Porque naquela ocasião a arrecadação dos estados caiu e a prestação subiu. E a conta simplesmente não fechou. Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul atrasou folha de pagamento também, atrasou folha. Minas Gerais ficou sem merenda escolar, ficou sem medicamento naquela ocasião. Então, nós não queremos isso. São estados muito importantes para o Brasil, que exportam, que pagam muitos tributos federal. E se o governo federal ficar inflexível, daqui a pouco ele vai ter de intervir.
Porque eu tenho certeza que nós vamos nos tornar estados ingovernáveis, como praticamente aconteceu com Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Nós já tivemos isso. Há 3 anos atrás é que eu consegui colocar a folha de pagamento em dia. Durante 6 anos, os aposentados de Minas Gerais não tinham dia certo para receber a aposentadoria. Imaginem isso na cabeça de alguém que tem 80 a 90 anos de idade, que trabalhou a vida inteira para receber a aposentadoria, não ter previsão. Então nós temos de evitar esse caos. E em Minas nós temos feito a lição. A folha de pagamento que representava 67% já caiu para 51%. Não estou falando de fazer plano para gastar mais, não. Que tenha, sim, de se cumprir vários requisitos, mas o plano do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um plano que atende. Já fizemos lá simulações. Se os estados venderem ativos, enviarem esses ativos para a União para quitar a dívida, esses juros pode cair para IPCA mais 1%. Aí eu julgo que é algo condizente com o crescimento da economia do Brasil. Agora, se amanhã a economia do Brasil voltar a crescer como já aconteceu lá atrás, 8%, 7%, talvez esse 1% possa ser revisto. Mas não é o que acontece hoje e muito provavelmente não é o que vai acontecer em breve. Uma perspectiva importante na sua pergunta, que eu acho que é fundamental a gente explicar. Não é uma questão de ajuda aos estados. Isso já deixou muito claro com o ministro da Fazenda. É uma questão de justiça. É uma questão de se pagar aquilo que é justo. Nenhum ente federado, e aí nem a União com os estados ou os estados com municípios, podem fazer agiotagem com o outro. Podem deixar o outro quase que de cócoras para ele, baseado em dívidas impagáveis. Para ilustrar o que o Zema disse, no lapso temporal que o ICMS do Rio cresceu 700%, a dívida cresceu 2.400%. Isso torna-se impagável, é pior que o rotativo do cartão de crédito. E aí, muita luz do que São Paulo, e São Paulo veio agregar muito esse debate, porque a gente tem que começar a pensar para que Brasil que a gente quer no futuro. O Brasil da emenda impositiva, da emenda PIX, somado com a dívida dos estados, é um país que não tem capacidade nenhuma de investir, de ser interessante economicamente, de gerar infraestrutura. Então o nosso debate ele é muito além de uma perspectiva de ajuda, mas na perspectiva do Brasil que a gente quer que volte a crescer, que os estados tenham capacidade de investimento, tenham capacidade de tratar bem o seu professor, o seu servidor, mas também de colocar dinheiro em saúde, de colocar dinheiro em habitação, de voltar a investir em estradas, em portos, em aeroportos. Esse Brasil que a gente quer ver crescer. E quando você pega dos 4 estados que mais pagam tributos federais, 3 em regime de recuperação, é que há algo errado. Quando você tem São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, desses 4, os 4 são os mais endividados e 3 deles estão em regime de recuperação fiscal, a gente mostra que esse tributo federal, ele advém de um investimento que foi feito. Esse investimento que foi feito hoje, ele massacra os estados em dívidas impagáveis. E é essa lógica que a gente quer fazer, e repito, na perspectiva de que quanto mais nós estivermos saudáveis, mais nós arrecadaremos tributos federais e mais será dividido em FPE para outros estados. Então, mais uma vez, não é uma lógica nós contra outros, é o contrário. Nós e os outros colaborando um para o outro numa questão solidária de Brasil. Então, não tem a perspectiva da ajuda, do jeitinho, do não pagamento, não. Se os indexadores dos estados fossem iguais aos dos países internacionais, sul-africanos e sul-americanos, a nossa dívida estaria paga. Se nós tivéssemos a mesma regra do desenrola pessoa física, pessoa jurídica, não precisava dar mais nada para a gente. Nós só queríamos a mesma regra
que o governo federal aplica no desenrola. Quando São Paulo zerou a dívida, teve um haircut. Quando o Brasil zerou a dívida, o município de São Paulo, quando o Brasil zerou a dívida com a FMI, teve haircut. Haircut é a diminuição. Só os entes subnacionais que nunca têm isso. Então, é uma questão de regra que foi aplicada ao longo da história e, geralmente, quando os estados estavam engargalados sem poder pagar salário. Então, esse debate é muito maior do que a perspectiva da ajuda, mas a perspectiva de que a gente tem brasileiros sendo prejudicados para pagar, na lógica do Estado, que o seu imposto pago ele não é revertido para benefício de política pública, mas para financiar uma lógica de que o Brasil hoje aplica uma agiotagem triste aos entes subnacionais. Uma rápida, muito de forma objetiva, uma contribuição. Existem nuances em cada um dos estados. Eu peço licença para falar a partir do Rio Grande do Sul, que guarda correlação naturalmente com os estados que também estão mais... tem um problema maior em relação à dívida. No Rio Grande do Sul, nós fizemos nos últimos anos um grande programa de ajuste fiscal. Nós privatizamos 5 empresas: a Companhia de Saneamento, a Companhia de Distribuição de Energia, a Companhia de Transmissão e a Companhia de Geração de Energia, a Companhia de Distribuição de Gás. Nós fizemos reformas profundas para dentro da máquina pública, retiramos vantagens e benefícios que se acumulavam nas remunerações de servidores, uma reforma da Previdência profunda, reduzindo a faixa de isenção sobre a qual não incidia a contribuição previdenciária dos servidores ao mínimo que a Constituição exige, para que nós pudéssemos reduzir o nosso déficit previdenciário e, com isso, equilibramos as nossas contas. E aderimos ao regime de recuperação fiscal, que, como disse o governador Zema, dá um espaço, um fôlego no início, mas que depois vai incrementando as parcelas da dívida, até chegar ali na frente, quando o Estado tiver que pagar as parcelas integrais, a ocupar, nas nossas projeções, quase 15% da receita corrente líquida do Estado. Ou seja, mais do que o Estado estará investindo em saúde, por exemplo, sendo consumido pelo pagamento da dívida. A única forma do Estado conseguir suportar esse pagamento sem comprometer prestação de serviços e investimentos à população seria gerando um excepcional crescimento econômico para ter uma receita alavancada que permitisse suportar o ingresso dessas parcelas no orçamento do Estado. Mas é muito difícil ao Estado gerar um excepcional crescimento econômico quando, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, como é, via de regra para os estados desta região sul e sudeste, quando as nossas regiões não têm, por exemplo, os incentivos que são conferidos a outras regiões do Brasil. Não existe fundo constitucional para o sul e para o sudeste. Não existe incentivo tributário federal para o sul e sudeste, como existe, por exemplo, o incentivo para a indústria automotiva para outras regiões. Não existe zona franca nos nossos estados. Não existe companhia de desenvolvimento específica para o Rio Grande do Sul. Não existe instrumento, a União não alcança ao Rio Grande do Sul instrumentos para o desenvolvimento como alcança para outras regiões. E, de outro lado, tira 15%, até 15% da nossa receita corrente líquida na forma de pagamento da dívida. Isso, eu quero deixar claro aqui, não estamos aqui, eu não estou, quando faço essas afirmações, pedindo que tire nada de ninguém. Nós não estamos pedindo que tire fundo constitucional de outras regiões. Nós não estamos pedindo que tire incentivos que são dados a outras regiões. Nós não estamos pedindo que tirem a zona franca de determinada localidade. Nós não estamos pedindo que tire nada de ninguém. Nós estamos pedindo que pare de tirar o que é nosso, né? O que nós geramos de riqueza no nosso Estado e que é arrecadado através dos nossos impostos, que possa ficar lá. Se não vão nos dar aquilo que dão para outras regiões, e nós não queremos que tirem deles, então deixem com que os nossos estados fiquem com o que conseguem arrecadar a partir da sua geração de riqueza, para que nós possamos investir em infraestrutura, gerar também melhor qualidade de vida a partir de melhor capacidade nos serviços públicos e assim ajudar o país a crescer mais. Porque com mais investimentos que sejamos capazes de fazer nos nossos estados, nós teremos a capacidade de ajudar ainda mais o Brasil. Então, para ficar claro aqui, porque vi editoriais de jornais de grande circulação no país, né, dizendo que isso seria aliviar a conta para estados ricos
que não faz a lição de casa. Nós fizemos a lição de casa. Nós fizemos o ajuste que dependia de nós e nós não estamos simplesmente pedindo para aliviar a conta para nós, em detrimento do restante da federação, como sugeriram alguns jornais. Nós não temos as ferramentas, não são alcançadas para nós as ferramentas que alcançam para as outras regiões. Não nos dão aquilo que entregam a outras regiões. Nós estamos pedindo apenas que nós, então, não tenhamos tirado do nosso orçamento 15% da nossa receita para pagar esta dívida, que no final das contas, foi falado também por governadores que me antecederam, financiou investimentos lá no passado em infraestrutura, que geraram ganhos para o país. A infraestrutura que foi financiada, o serviço de educação que foi financiado lá no passado com este endividamento pelos estados, ajudou a formar mão de obra e infraestrutura que são aproveitados pelo país, gerando arrecadação de impostos federais pela União, que são distribuídos de forma não equânime, até porque precisam chegar a regiões menos desenvolvidas, e a gente não está discutindo isso aqui, a gente está simplesmente pedindo, parem, né, de nos demandar neste formato, como foi falado, né, existem áreas críticas importantes, setores econômicos importantes do país que têm juros subsidiados pela União. Por que o ente federativo, que é sócio da União, precisa pagar esses juros de IPCA mais 4, quando são alcançados juros subsidiados de 3%, por exemplo, para determinados setores, como é o agronegócio, que é tão importante, nós também não estamos dizendo que tirem deles, mas nós estamos pedindo, então, que nos alcancem as condições razoáveis, adequadas, para que os entes subnacionais possam prestar os serviços. Obrigado, Eduardo. Alguém mais? A Letícia Gonçalves vai encerrar. Boa noite. Olha só, nós temos entre os governadores do Sul e do Sudeste ao menos 3 possíveis candidatos à presidência da República em 2026. Se tiver mais, pode se manifestar. Eu não sou. E eu me recordo que... Eu só se o Tarcísio não quiser. Eu me recordo que em 2023 o governador Zema até mencionou, por ocasião de uma reunião com o COSUD, ou a respeito, né, que os governadores das duas regiões estariam unidos em torno de um nome de direita na disputa pela presidência da República de 2026. Algo que o governador Casagrande aqui no Espírito Santo discordou. Eu gostaria de perguntar para os senhores, aí, gostaria de responder, se, passada a eleição de 2024, se o COSUD vai continuar sendo um fórum de cooperação e colaboração entre os senhores, dada a proximidade das eleições de 2026, que podem colocá-los em lados opostos, né? Eu digo em termos político-eleitorais. Bem, eu vou só responder aqui, como eu não sou pré-candidato, então eu posso responder. Não sei se tem algum pré-candidato aqui, eu estou aqui. Mas assim, o consórcio tem um papel institucional. Então assim, o consórcio não vai nunca se envolver no processo eleitoral. Cada um de nós aqui, chegada a eleição de 2026, teremos a nossa posição, ou como candidato ou como apoiador de algum candidato, mas não o consórcio, né? O consórcio tem esse papel institucional de poder fortalecer as políticas públicas, e é isso que nós vamos fazer. Então o consórcio jamais atuará como um instrumento de uma candidatura à presidência da República, porque senão isso acaba com o consórcio, destrói o consórcio, e não é esse o objetivo. O estatuto do consórcio, o regimento do consórcio, parece estabelecido claramente quais são as nossas funções, tá certo? E essa não é a nossa função. Mas se alguém quiser comentar... Vou contemplar, só agrego o seguinte: como governadores que somos, só tem uma eleição que nos interessa, a última, a que nos elegeu governadores e nos colocou aqui, na verdade. A gente não trabalha com o cenário. Tem muito menos discussão político-partidária do que as pessoas possam imaginar, né? Só política institucional e política pública. Né? Política partidária. Exatamente. Encerramos. Muito obrigado. Muito bem. Gente. Obrigado, gente. Um abraço para vocês.